Meu nome é Juscelino, e o que estou prestes a relatar aconteceu há muitos anos, quando eu tinha apenas 13 anos. Naquele tempo, o Ceará era um lugar muito diferente do que é hoje. A vida era simples, mas também repleta de mistérios e medos que se escondiam nas sombras das noites escuras. Vou contar a história de uma época em que o medo tomou conta da minha vila, quando enfrentamos algo que parecia saído das lendas mais antigas. Era um tempo em que as noites eram mais escuras e os ventos carregavam sussurros de coisas que a gente preferia não ouvir. Foi durante essas noites que tudo começou. Eu morava em uma pequena vila, cercada por vastos campos e florestas densas. Era um lugar onde todos se conheciam e as novidades se espalhavam rapidamente. A vila era composta de casas humildes, construídas de taipa e cobertas por telhas de barro, com quintais cheios de árvores frutíferas e galinhas ciscando pelo chão. As noites eram tranquilas e as pessoas tinham o costume de se recolher cedo. Mas tudo mudou quando os ataques começaram. Era início de junho e as festas juninas já estavam animando o povoado. As fogueiras queimavam nas ruas, o cheiro de milho assado e canjica impregnava o ar e o som do forró ecoava pelas casas. Mas a alegria foi interrompida quando o primeiro ataque aconteceu. O primeiro a ser encontrado foi Zé Joaquim, um homem solitário que morava na beira da mata. Naquela manhã, encontraram-no estirado na entrada de casa, com o corpo rasgado por garras que mais pareciam facas afiadas. Seus olhos estavam arregalados e sua boca aberta em um grito congelado de terror. Ninguém sabia o que havia acontecido, mas as marcas deixadas no corpo e no chão ao redor eram inconfundíveis. O povoado entrou em pânico. Todos os dias, os homens se reuniam na casa grande do coronel, o chefe da vila, tentando descobrir o que fazer. As mulheres rezavam fervorosamente na capela, pedindo proteção divina, mas os ataques continuaram. Na semana seguinte foi a vez de uma menina, uma pobre criança de apenas 8 anos, filha de Dona Maria do Sertão. Ela estava voltando da casa da avó quando foi atacada. Quando a encontraram, seu corpo estava em pedaços, como se um animal selvagem tivesse se banqueteado com sua carne. O terror tomou conta da vila, e ninguém mais ousava sair de casa após o pôr do sol. As histórias começaram a circular. Uns diziam que era uma onça, outros que era um lobo perdido das matas mais ao norte, mas os mais antigos, aqueles que ainda guardavam as lendas no coração, sussurravam uma palavra que fazia o sangue gelar: lobisomem. Eu lembro claramente do meu pai conversando baixinho com outros homens da vila. Eles falavam que as marcas no corpo das vítimas não eram de um animal comum. Eram grandes demais, profundas demais. E os rastros... os rastros... Não havia sinal de patas, mas sim marcas que lembravam pés humanos, pés enormes e descalços, que se misturavam às pegadas de um lobo gigantesco. A suspeita de que um lobisomem rondava a vila se espalhou rapidamente, e quando as noites de lua cheia se aproximavam, o medo aumentava. As pessoas trancavam suas portas com trancas de ferro e dormiam com crucifixos ao lado da cama, rezando para que a criatura não viesse bater à sua porta. Foi então que o padre João, o homem mais sábio da vila, decidiu tomar uma atitude. Ele reuniu todos na capela e nos pediu para orarmos juntos. Lembro-me bem de suas palavras, cheias de convicção e fé. Ele dizia que o mal não poderia prevalecer, que nossas preces seriam ouvidas e que a luz divina afastaria a criatura que estava nos atormentando. Durante 3 noites seguidas, o povoado inteiro se reuniu na capela para rezar. A cada noite, as orações ficavam mais fervorosas, as vozes mais desesperadas. Mas a criatura parecia zombar da nossa fé, pois na 3ª noite, outro ataque aconteceu, e dessa vez foi na casa de seu Antônio, o ferreiro. O cenário era o mesmo: portas arrombadas, sangue espalhado por todos os lados, e o corpo de seu Antônio destruído por garras que pareciam ser feitas de ferro.
Mas algo novo foi encontrado naquela noite. Uma bala de prata, caída ao lado do corpo, suja de sangue. Isso trouxe uma nova esperança. Diziam as lendas que uma bala de prata poderia matar um lobisomem. E, com base nisso, os homens da vila decidiram se preparar para caçar a criatura na próxima lua cheia. A preparação foi intensa. Meu pai, junto com outros homens, forjou novas balas de prata e armas para a caça. O ferreiro que havia falecido era o único na vila que sabia fazer esse tipo de trabalho, mas com a ajuda do padre João e as antigas instruções deixadas por ele, os homens conseguiram criar o que precisavam. A tensão crescia a cada dia. Ninguém sabia quem seria o próximo, e a paranoia tomou conta de todos. As suspeitas começaram a surgir. Quem na vila seria o lobisomem? As lendas diziam que o lobisomem era um homem comum durante o dia, alguém que podia viver entre nós sem levantar suspeitas. As acusações silenciosas começaram a circular, e a desconfiança se espalhou como um veneno. A lua cheia chegou, e a vila estava em estado de alerta máximo. Ninguém dormia. Todos esperavam, com armas nas mãos e corações apertados. As horas passaram lentamente e o silêncio era quase insuportável. Por volta da meia-noite, ouvimos o primeiro uivo. Era um som gutural, profundo, que parecia vir das profundezas da terra. Aquele uivo fez meu sangue congelar nas veias. Os cães começaram a latir desesperadamente e as galinhas no galinheiro se agitaram. Os homens se reuniram na praça, suas faces pálidas à luz da lua, as armas prontas. Eu, apesar da minha pouca idade, estava entre eles. Meu pai havia me dado uma espingarda carregada com uma única bala de prata. "Fique perto de mim, Juscelino", ele disse com a voz tremendo. "E lembre-se, se o lobisomem aparecer, mire no coração." A criatura não nos deixou esperando. Surgiu da escuridão como uma sombra viva, seus olhos brilhando com um vermelho intenso. Era enorme, com um corpo coberto de pelos escuros, garras afiadas e presas que reluziam à luz da lua. Os homens recuaram instintivamente, mas meu pai se manteve firme, levantando a espingarda. O lobisomem avançou, suas patas esmagando o solo com força. Os uivos dele ecoavam pela vila, e por um momento pensei que o mundo inteiro estivesse vibrando com aquele som. Mas antes que pudesse atacar, meu pai puxou o gatilho. O som do disparo foi ensurdecedor, e vi a bala de prata voar em direção ao monstro. Ela acertou o lobisomem no peito, exatamente onde deveria estar o coração. O impacto fez a criatura cambalear para trás, soltando um urro que parecia misturar dor e raiva. Por um momento, todos nós ficamos paralisados, observando a cena com os olhos arregalados. O lobisomem ficou de pé, cambaleando, os olhos perdendo o brilho feroz. Todos prenderam a respiração, esperando que a criatura caísse morta ali mesmo. Mas o inesperado aconteceu. O lobisomem, em um movimento desesperado e cheio de dor, soltou um último uivo que ecoou por toda a vila e se virou, fugindo em direção à floresta. Sua silhueta gigantesca desapareceu rapidamente entre as árvores, deixando um rastro de sangue no chão. Os homens ficaram sem reação por alguns instantes, sem acreditar no que acabara de acontecer. Meu pai, ainda segurando a espingarda, parecia em choque. "Ele se foi", murmurou a voz tremendo. Todos correram para a borda da floresta, mas já era tarde. O lobisomem havia desaparecido na escuridão, sem deixar rastros além do sangue que pingava de sua ferida. Tentaram seguir o rastro, mas ele se perdeu entre as árvores, e a criatura nunca mais foi vista. Depois daquela noite, a vila ficou em silêncio. Ninguém sabia o que pensar, se o monstro havia morrido em algum lugar distante, ou se ainda estava por aí, escondido, esperando o momento certo para atacar novamente. O medo continuou a nos assombrar por muito tempo, e as histórias sobre o lobisomem se tornaram ainda mais temidas. O padre João,
realizou um ritual na capela para tentar trazer paz à vila. Ele nos disse que o mal havia sido afastado, mas a incerteza permanecia. O que mais nos assustava não era a morte do lobisomem, mas o fato de que ele havia desaparecido sem deixar vestígios, como se a escuridão da floresta o tivesse engolido por completo. Durante dias, ninguém se atreveu a se aventurar muito longe de casa. Os homens que haviam participado da caçada estavam sempre em alerta, prontos para qualquer sinal de que a criatura pudesse retornar. Os rastros de sangue que o lobisomem deixou enquanto fugia logo desapareceram com as chuvas de junho, apagando a única evidência tangível de sua existência. Aqueles que acreditavam que a criatura pudesse ter sobrevivido começaram a dormir ainda menos, temendo que a besta pudesse voltar para se vingar. A vida na vila mudou. As pessoas se tornaram ainda mais reservadas, evitavam falar sobre o ocorrido, como se o silêncio pudesse afastar o terror que pairava sobre nós. As noites eram longas e insones, e até o som das cigarras parecia mais alto e ameaçador. Eu me lembro de passar horas olhando para a borda da floresta, esperando ver os olhos vermelhos do lobisomem brilhando no meio das árvores. Meu pai dizia que o perigo tinha passado, mas eu via a preocupação em seus olhos, mesmo quando ele tentava me tranquilizar. As semanas se passaram, e a vila, aos poucos, tentou retornar à normalidade. Mas o medo era um visitante constante, uma sombra que nos acompanhava em todos os lugares. Algumas famílias decidiram deixar a vila, indo para lugares onde as histórias de lobisomens não eram tão frequentes. Meu pai, no entanto, insistiu em ficar. Essa é nossa terra, ele dizia. Se formos embora por medo, o que nos restará? Apesar de suas palavras corajosas, ele nunca mais foi o mesmo. Aquele episódio o envelheceu antes do tempo, e ele passou a evitar as noites de lua cheia, sempre encontrando uma desculpa para se manter dentro de casa. Com o tempo, o lobisomem se tornou uma história que os mais velhos contavam às crianças para assustá-las e fazê-las obedecer. Não fique fora de casa depois do anoitecer, ou o lobisomem vai te pegar, eles diziam. Eu, no entanto, sabia que aquilo não era apenas uma história. Eu estive lá, vi com meus próprios olhos. Ainda hoje, muitos anos depois, em noites de lua cheia, sinto uma inquietação que não consigo explicar. É como se o ar ficasse mais pesado e a escuridão mais densa. Talvez seja apenas o resquício de um medo antigo, mas não consigo evitar. Até hoje, mantenho a espingarda de meu pai, com as balas de prata que sobraram daquela noite. Elas estão guardadas em um lugar seguro, onde ninguém pode encontrá-las. Não sei se o lobisomem realmente morreu naquela noite, ou se ainda está por aí, escondido, esperando o momento certo para voltar. O que sei é que o medo é uma coisa poderosa, capaz de nos transformar e nos moldar de maneiras que nunca imaginaríamos. Sei também que, apesar de tudo, a vida continua. As gerações que vieram depois de nós mal conhecem a história do lobisomem que aterrorizou nossa vila, e as crianças de hoje ouvem essas histórias como contos de fadas assustadores, sem nunca imaginar que, para nós, aquilo foi bem real. Às vezes, quando estou sozinho, penso naqueles dias e me pergunto se fizemos o certo ao tentar enfrentar aquela criatura. Talvez o medo tenha nos levado a tomar decisões impensadas, mas no fim, não tínhamos escolha. Precisávamos proteger nossa vila, nossas famílias, e para isso, enfrentamos o desconhecido com as poucas armas que tínhamos. Nossa fé, nossa coragem e aquelas balas de prata. A floresta ainda está lá, escura e densa, cheia de segredos que preferimos não descobrir. E a lua cheia continua a brilhar, lembrando-nos de que o mal pode estar à espreita, esperando o momento certo para emergir das sombras. Eu não tenho todas as respostas, mas sei que, enquanto houver histórias como a minha, o medo continuará a existir, e talvez isso seja o que nos mantém alertas, o que nos impede de baixar a guarda, porque no fim das contas, o verdadeiro terror não é o que vimos ou enfrentamos,
mas o que ainda pode estar lá fora, à espreita, esperando para se revelar.